Peço que juntem as mãos, né, meditem realmente no conhecimento, né, que a gente quer obter, pedindo assim as bênçãos, né, a Deus, para que esse conhecimento possa adentrar o nosso coração. Então, repitam comigo, por favor. Om Namo Namo Bhagavate Bhate Vasudevaya. Vasudeva Vasudevaya. Om Om Namo 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 Bhagavate 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 Vasudevaya. Vasudevaya Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, esse mantra, ele fala que eu ofereço minhas respeitosas reverências a Vasudeva Krishna, que é aquele que está em toda parte, para que, né, para que a gente possa assimilar, né, esse conhecimento. Então, né, vamos dar início aqui. O Otávio chegou a te passar mais ou menos assim não passou? Passou a Esse não é gravação ótimo. passada só. Então, eu vou te Mandei a resumir. gravação da aula, mandei a gravação da aula para eles, mas não expliquei, mas mandei a gravação da aula. Tu conhece um pouco do Bhagavad Gita, já ouviu falar? Né, Eu conheço um pouco. Eu até falei com o Otávio que eu sempre tive vontade de ler já há alguns anos, mas nunca deu certo de entrar nesse ponto, né? E uma vez eu assisti, assim, eu ouvi, né, a história no YouTube, que é horas e horas, né? Aham. Mas já tem algum tempo já. Né, resumindo, assim, eram dois grupos, né? Os Kauravas e os Pandavas. Os Pandavas eram um grupo totalmente piedoso, religioso, e o grupo oposto era meio que ao contrário, assim, eles estavam interessados em poder, fama, Uhum, dinheiro e assim por diante, né? Então, desde pequenos, sempre teve esse atrito, né, entre esses dois grupos, que eram uhum, primos, uhum, porque por direito o trono seria de um dos Pandavas, né, o mais velho, Yudhishthira, e só que os primos queriam, né, assumir o trono, porque o rei cego, chamado Dhritarashtra, ele era um rei regente, né, ele não era o rei que seria para realmente assumir, ele estava assumindo até Yudhishthira criar a idade certa, né, adquirir a idade certa para assumir, né, o trono uhum, de Hastinapura. Mas o pai, né, o Dhritarashtra, o pai dos Kauravas, tentou de várias maneiras fazer com que os filhos matassem, né, os primos para assumir o trono. Então, esse ponto aqui que começa a Bhagavad Gita, todas as tentativas de paz, de conversa, não deram certo, todas fracassaram. uhum, Então, aqui todos eles já estão no campo de batalha, pronto para lutar. Krishna assume a posição de quadrigário de Arjuna, né? Até então, Krishna aqui está como um ser humano comum, né? Está disfarçado aqui como um ser humano comum, um primo de Arjuna e amigo, e assumiu a posição de quadrigário, que é uma posição assim de total humildade, né? Porque o quadrigário, o guerreiro, quando ele quer ir para um lado, ele dá um chute no ombro, ou no ombro direito ou no ombro esquerdo do quadrigário, né? Então, né, imagina uma posição totalmente humilde, né, de Krishna para satisfazer Arjuna. uhum, E aqui Arjuna ele está pronto para lutar,
Então ele pede para Krishna colocar a quadriga dele no meio dos dois exércitos para ele ver com quem ele vai lutar, né? E Krishna faz isso, que é um momento assim que Arjuna começa realmente a pensar, né? O que eu vou fazer agora, né? Porque até então, né, Arjuna ele vai cumprir o dever dele. Uhum. É o trabalho dele, ele nasceu para isso, ele foi criado para isso, então é mais um trabalho. E quando é um trabalho, a gente vai, executa e pronto, sem apego, né? Sem... Uhum. Mas quando o Arjuna começa a ver os parentes dele, os primos, avós, o mestre espiritual, mestre de armas, o avô dele, que estão todos ali prontos para lutar e prontos para morrer, Arjuna desenvolve compaixão, né? Ele começa a pensar, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou matar pessoas da minha própria família? Como que eu vou lutar com pessoas que são dignas da minha adoração, né? Do meu cuidado, do meu carinho. E até que chega o ponto, né, que foi o último verso que a gente leu na segunda-feira, que... Cadê ele? Que Arjuna, de uma certa forma, ele fala para Krishna, né? A gente... Tudo que a gente faz na vida é para adquirir ou poder, ou dinheiro, ou uma vida tranquila, mas tudo isso geralmente é para agradar os parentes e a gente também, né? Mas ele fala, é inútil a gente ter opulência se a gente não pode agradar ninguém, né? Então ele fala que os brahmanas, os intelectuais, né, eles não se impressionam com nada, porque a mentalidade deles, né, desses sacerdotes, está com Deus. Então nada material impressiona eles, né? E as outras classes, as outras castas, né, que existiam na Índia, que eram os Vaixas, os Shudras e os Kshatriyas, os guerreiros, né, os trabalhadores e os comerciantes, eles não interessam impressionar porque eles se impressionam com tudo. Então, os únicos que são impressionados são os Kshatriyas, né, os guerreiros, os lutadores, os administradores, eles gostam de vida opulenta, né? E aí, então, ele fala, mas daqui a pouco vai estar todo mundo morto, então né, não tem lógica isso. Por que que eu vou ganhar riqueza e não vou impressionar ninguém, né? E, ao mesmo tempo, essa riqueza vai vir através do sangue de pessoas que são dignas de minha adoração. Então, aqui Arjuna começa a ficar confuso, né? Então, essa parte desse capítulo, que vai do 28 ao 46, são as dúvidas de Arjuna, né? Todas as dúvidas ele começa a apresentar para Krishna aqui. Bhagavan, Oi? quando que Krishna se revela como Deus? Porque aqui eu vejo aqui que no 35 o Arjuna já chama ele de Govinda. No 36 ele fala aqui, ó, esposo da deusa da fortuna. Ele já está chamando Krishna de Deus ou ainda não? Ainda não. Porque até então Krishna não se revelou para ele, né? Como a gente comentou, cada nome que Krishna chama Arjuna e cada nome que Arjuna chama Krishna é para descrever uma qualidade. Como Krishna foi criado, né, em Vrindavana, né, quando Kansa começou a perseguir todas as crianças que tinham nascido naquela época, né, que a gente comentou que o nascimento de Krishna foi totalmente diferente, né? Ele apareceu na forma original dele, na prisão, né, para Devaki e Vasudeva, e depois dele dar todas as instruções, né, a Vasudeva e Devaki, ele falou, tenho que me transformar numa criança e vocês me levem até, né, Vrindavana, e lá vocês peguem aquela criança e tragam ela para cá. Fez uma troca, né? Então o nascimento dele foi totalmente diferente do nosso, né? Mas como Krishna foi, né, de certa forma, criado, né, em Vrindavana, que é uma região mais rural, né, da Índia,
Então, a Arjuna chama Krishna de Govinda por 3 motivos, né? Porque Govinda se divide em 2 partes, né? O Go significa os sentidos, né? Significa as vacas e também significa os brahmanas. Então, Arjuna se dirige a Krishna como Govinda por causa disso, né? Porque Krishna dá prazer às vacas, dá prazer aos sentidos e dá prazer aos brahmanas. Mas até então, Krishna tá como uma pessoa comum aqui, né? Embora todo mundo que visse ele sabia que ele não era comum, né, pelas atividades incomuns que ele fazia desde pequeno, né? Mas nesse ponto aqui, Krishna está como uma pessoa comum, apenas um amigo de Arjuna. Então, vamos para o 36? Só para me certificar, é o capítulo 2? Capítulo 1. Capítulo 1, 36, verso 36, ok. 36. Aí, se vocês quiserem repetir, tentar, tá? Papam evashraye dasmam. Papam evashtraye tasman Atvaitam atataina. Atwaitam atataina Tasman narhavayam hantum. Tasman narhavayan hantum Dhartarashtram swabandavam. Dhartarashtram shvabandavam Swajanam hikatam hatva. Swajanam hikatam hatva Sukhinasya mamadava. Sukhinasya mamadava. O pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Portanto, não convém matar os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Então aqui, né, a Arjuna ele está totalmente confuso, né? Ele tem que cumprir o dever dele, né, como kshatriya, como um administrador, ele tem que fazer o trabalho dele. Só que ele chegou num impasse aqui, né? Até o verso anterior, né, a Arjuna ele se coloca como a única pessoa, né? Eu não vou lutar, eu não quero isso, eu não pretendo, né, machucar os membros da minha família. Mas aqui, quando ele começa a pensar no pecado, né? Quando ele começa a pensar no pecado, ele já inclui Krishna no meio, né? Então aqui ele fala, né? O pecado cairá sobre nós. Ou seja, ele já está meio que tirando o corpo fora, porque tudo que ele começa a falar aqui para Krishna é justamente para Krishna dizer para ele, não, Arjuna, tu tá certo, vamos sair daqui, vamos deixar todo mundo aí, vamos fugir da batalha. Mas Krishna não argumenta. É o que a gente comentou, é a comunicação não violenta, né? Ele está deixando a Arjuna se acalmar, está deixando a Arjuna colocar tudo para fora, e aí no momento certo ele vai falar de uma maneira certa também para não magoar, para não deixar a Arjuna irritado, para Arjuna não ficar se sentindo inferior, né? Porque eu não vou cumprir meu dever, então eu não sou digno disso, né? Então Krishna vai acalmar os ânimos de Arjuna. Mas aqui então Arjuna já coloca Krishna no meio da jogada, né? O pecado cairá sobre nós se matarmos tais agressores. Por isso né, se matarmos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos, que ganharíamos a Krishna, esposa da deusa da fortuna. Então aqui Krishna recebe o nome de Madhava. É um dos outros nomes que Arjuna chama Krishna, Madhava, né? O esposo da deusa da fortuna, e por Krishna ter matado um demônio chamado Madhu, né? Então, Madhava.
que também significa mais doce do que o mel, né? Esse é Krishna. Então, vamos para o verso 37 e 38. Yadyapi na pashyanti Yadyapi etena pashyanti lobopahata chetasaha lobopahata chetasaha kulakshaya kritandosham kulakshaya kritandosham mitra dohe chapatakam mitra dohe chapatakam katana geyam asmabhi katana juan asmabi papadas manivartitum papadas manivartitum kulakshaya kritandosham kulakshaya kritandosham prapashadbir janardana prapashadir janardana. Ó Janardana, embora esses homens, com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família ou brigar com os amigos, por que deveríamos nós, que entendemos ser crime destruir uma família, ocupar-nos destes atos pecaminosos? Então aqui também a gente vê que Arjuna ele tinha um conhecimento, né, a respeito das regras e regulações da religião, né, porque o estilo de vida kshatriya, na verdade todo o estilo, as 4 divisões, né, sociais, que também são divisões espirituais, elas são praticamente uma religião. Assim como na nossa vida, né, cada função que a gente assume no mundo material é algo religioso para nós, né? A gente não pode se desviar do que é correto. Então, quando a gente assume essa posição de trabalhar com qualquer coisa que seja, sabe? Qualquer coisa que a gente entregue a nossa vida como um trabalho, né, digno, né, de sucesso, porque o sucesso ele é tido como a realização progressiva de algum objetivo de valor, né, algum objetivo digno. Então, isso é uma religião para a gente também, é Dharma, né? Ou seja, o nosso Dharma é fazer o melhor que a gente pode na situação que a gente se encontra e com o trabalho que a gente tem. Então, quando tu faz da melhor maneira possível tudo isso como uma oferenda a Deus, botando Deus no centro, né, desse trabalho, tudo se torna perfeito. Então, Arjuna ele sabia disso. Então, aqui ele fala para Krishna, né? Poxa, a gente sabe que não é legal causar desconforto e problema para as pessoas, né? Mas imagina só, agora a gente vai ter que fazer algo pior. Como que a gente vai matar essas pessoas, né? Isso é totalmente pecaminoso. A gente sabe que o certo é não fazer isso. Embora eles, do outro lado, não se preocupem com essas coisas, né? Então, de uma certa forma, a Arjuna está falando isso para Krishna. A gente sabe que é errado cometer atos pecaminosos. Eles não sabem. Mas a gente sabe. E aí, como que a gente vai se virar nessa situação, né? O que a gente vai fazer aqui? Então, ele tá cada vez mais confuso. Então, ele está chegando a uma posição que sozinho ele não vai ter resposta para isso, né? Então, a única opção que a Arjuna vai ter é se render a Krishna, né? Como amigo até então, né? Porque ele sabe que Krishna tem mais conhecimento que ele. Outro ponto
é que ele está totalmente apavorado já nessa situação. Antes de começar a batalha, ele está apavorado, confuso, com medo e sentindo compaixão. E ele está olhando para Krishna, ele está falando tudo isso, ele está olhando para Krishna e Krishna está com aquela cara de paisagem para ele, né? Está só escutando, está deixando ele falar, né? Bhagavan, Oi? isso tem a ver eu não sei dizer exatamente, mas diz que você tem 3 formas de procurar Deus, né? E uma é na angústia, né? São quatro maneiras, né, de se aproximar. Tem aqueles que se aproximam por curiosidade, né, estão passando pelo lugar, dão uma olhadinha lá, pô, vou ver o que está rolando aí, né? Tem aqueles que se aproximam por necessidade, e tem aqueles que se aproximam em busca de conhecimento, e tem aquelas pessoas que eles já não estão interessados mais nessas coisas, eles querem realmente progresso, né? As outras coisas já não atraem mais, né? Mas como todo termo religioso, né? A gente passou por isso, e quem não passou vai passar, mas eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente já passou por isso por causa das nossas idades, né? Então, essa parte religiosa, né, social, digamos assim, ela também tem alguns estágios, né? Ou seja, a gente, quando nasce, a gente nasce numa religião, mesmo que ela não seja praticada, né? Mas a gente nasce numa religião que a nossa família seguia ou segue, né? Então, ela se divide também em 4 classes, né? Que é Dharma, religião, né? A gente já nasce numa religião. Artha, que é a economia, né? O desenvolvimento econômico. Então, a gente nasce numa religião, quando cria uma certa idade, a gente quer desenvolver a nossa economia, né? Então, a gente meio que abandona a religião e vai trabalhar, vai conquistar as coisas. Quando a gente passa por essa fase do Artha, né, do desenvolvimento econômico, que tu já desenvolveu, de certa forma, a tua economia, né? Ou tu já tem uma base para te se manter, tudo, tu passa para a terceira fase, que é Dharma, Artha, Kama, né? Kama geralmente é traduzido como luxúria, só que não significa, né, luxúria física. Ela se divide em muitas classes, né, de desejos, de ganhos, de posses, né, de aproveitar a vida, digamos assim, né, na visão comum é aproveitar a vida, é desfrutar de tudo que a vida pode nos oferecer, né? Mas sem um conhecimento superior. Então, Kama significa a pessoa, né, vamos desfrutar do mundo. A gente já desenvolveu a economia, agora vamos curtir a vida, né? Então, quando a pessoa curte demais a vida, chega um ponto que a pessoa começa a pensar, poxa, mas é só isso, né? É sempre a mesma coisa, o prazer é sempre o mesmo. E agora, desse ponto em diante, ao invés de eu sentir prazer, eu me sinto frustrado. Parece que está faltando alguma coisa, né? Então, aí, quando chega esse ponto, é como se desse um ciclo na vida da pessoa e a pessoa volta novamente para o primeiro ponto, né? Que é religiosidade. Então, a partir desse ponto que ela volta para a religião, ela já volta mais firme, porque a pessoa já sofreu o que era para sofrer, ela escolheu aquela religião através da capacidade dela, não foi mais os pais, né? Então, ela realizou algo que agora ela vai dar valor, né? Que é a religiosidade. Só que acima desses 3, né? Dharma, Artha, Kama e Moksha, que é a liberação, que quando a pessoa novamente volta-se, né, para a religiosidade, aí ela já está com a cabeça na liberação, né? Eu cansei de sofrer nesse mundo, esse mundo aqui, né, não tá me proporcionando o prazer que eu quero, estou frustrado,
Então, agora eu quero Deus e eu quero me libertar, né? Quero felicidade eterna, quero prazer eterno, quero liberação, quero ir para o lado de Deus. Só que esse ir para o lado de Deus aí também tem os 3 aspectos, né? Quando a pessoa começa a se aproximar de Deus, ela começa a se aproximar de uma forma de Deus, que é a primeira forma, é a forma básica, né, para quem está na busca, que os Vedas descrevem como Brahman, que é o aspecto impessoal de Deus. E se a gente for analisar qualquer religião, qualquer processo, né, filosófico, todos eles tratam Deus como impessoal, como vazio, né? O único que a gente mais conhece assim no Ocidente, que dá uma leve, né, sinopse assim, que Deus é uma personalidade, mas mesmo assim quem segue essa linha não aceita, né, que Deus é uma pessoa, é o cristianismo, né? Não falando contra, não estou criticando nem nada, né? Mas o que eu digo assim é que Jesus mesmo falou que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Só que mesmo assim todos tratam Deus como impessoal. Então se tu pergunta, poxa, como que é Deus? Ah, Deus é o vazio, Deus é uma luz, Deus é amor, Deus Deus é isso, né? Mas ninguém vai te dizer como Deus é. Então, quando tu começa a ter esse questionamento, né, que a gente se aproxima do impessoal, Deus, mas ele não tem uma forma, ele não tem um nome, ele não tem, né, nada que a gente possa desenvolver uma relação com ele, quando a gente se frustra com esse caminho, automaticamente a gente chega no próximo estágio, né? Porque Deus ele vai te guiando até ele, né? Então, quando a pessoa quer conhecer um pouquinho mais sobre ele te leva até o segundo estágio. Então, além do impessoal, né, além dessa energia, né, que muitos chamam da matriz divina, outros chamam de consciência cósmica, consciência divina e assim por diante, a pessoa vai chegar à conclusão de que Deus está em tudo, né? Como ele fala, eu estou em tudo, eu estou em toda parte. Então, se a gente analisar, pode parecer uma loucura, sabe? Mas, por exemplo, se a gente pega isso daqui, ó, se eu falo que Deus está aqui também, para muitas pessoas vão dizer, ó, interna que ele enlouqueceu, né? Mas se a gente pegar um microscópio poderoso e focar em um desses daqui, tu vai ver que isso daqui ele está vibrando numa velocidade tão alta que parece que ele está estático, né? Parece que a gente não consegue atravessar, não consegue ver ele parado aqui. Mas, né, isso é comprovado pela ciência, tudo, que o menor, né, acho que é o próton, tem os prótons, os nêutrons, cada um são um menor do que o outro, e o menor de todos eles é o átomo, né? E o núcleo do átomo já foi constatado que não é material. E o nosso corpo todo é feito desses elementos, né? De células, de moléculas, e tudo no mundo é feito de molécula. E Krishna ele fala, eu estou em tudo. Nada escapa da minha visão, nada escapa de nada. Ninguém pode fazer nada e dizer que, né, que não aconteceu, que ninguém viu, porque tudo está relacionado, né? Então ele está em tudo, como Paramatma, a super-alma. Então a super-alma está presente em cada átomo, cada molécula, inclusive no nosso coração como a testemunha, né? Então tudo que a gente faz, ele está olhando, não está falando nada, aquela emoção que tu está gerando, ele está te dando o resultado, né? Então, depois que tu passa desse estágio também, de que Deus está no coração de todos, que Deus está em tudo, aí tu chega ao aspecto mais elevado do conhecimento transcendental, né? Que é compreender que Deus tem corpo espiritual,
que Deus tem as atividades espirituais dele, que Deus é uma personalidade, né, tem a inteligência, tem amigos, tem a vida específica dele, sabe? E que nós fazemos parte, só que no momento a gente está aqui nesse mundo, achando que o mundo é real, que nós somos esse corpo, que nós estamos aqui e amanhã não vamos mais estar. Então, todas essas são ilusões, né? E quando a gente compreende Deus como uma pessoa, que é chamado o último aspecto, né, por incrível que pareça, o último aspecto de Deus, a parte mais elevada, é conhecido como Bhagavan. O meu é Dasa, né? Dasa, no final, significa o servo de Bhagavan, o servo da suprema personalidade de Deus, que possui todas as 6 opulências, né? Em qualidades, assim, ilimitadas. Riqueza, poder, fama, renúncia, conhecimento e força. São todas as 6 qualidades que uma pessoa até pode ter uma delas, né? Pode ser muito bela, mas pode ser que essa pessoa não seja muito inteligente. Mas Krishna, quando esteve presente, ele mostrou tudo isso assim, em qualidades ilimitadas, né? Então, quando a gente compreende que Deus é uma pessoa, uma personalidade, né, não como a gente, é claro, né, ele tem um corpo espiritual, a gente tem a capacidade de desenvolver uma relação com ele, de oferecer algo para ele, porque a gente só consegue desenvolver uma relação com outra pessoa, né? É impossível eu falar para ti, você tem que amar a Fernanda ou o Paulo, né? Tu vai querer saber como ele é, o que que ele faz, né? Qual é o humor dele. Tu não vai se apaixonar, tu tem que conhecer, tu tem que desenvolver uma relação para que esse amor surja, né? Então, aqui Arjuna ele tem essa oportunidade, ele está passando para a gente o passo a passo de como chegar a esse estágio, né? De amor puro por Deus e dessa entrega, que é a parte mais difícil, é a rendição, né? A entrega. Então aqui, né, Arjuna, ele se dirige a Krishna como Janardana, né? O Senhor das criaturas, das entidades vivas, e começa a dar os argumentos dele de que, não, nós sabemos o que é pecado, eles não sabem, mas a gente sabe, então por que que a gente vai continuar com isso, né? E aqui ele continua mais no verso 39, né, o texto 39. Kulakshaya pranashanti. Kulakshaye pranashanti. Kula dharma sanatanaha. Kula dharma sanatanaha. Dharmenaste kulam kritsnam. Dharmenaste kulam krishnam. Adharmo bibhavatyuta. Adharmo bibhavatyuta. Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família se extingue. E assim, o resto da família se envolve em irreligião. Isso. Então, né, Arjuna ele tem base, né, filosófica. Então aqui ele já começa a cair na realidade, né? Primeiro, vamos matar, vamos lutar e vamos acabar logo com essa guerra. Depois que ele vê os parentes, ele já começa a questionar, poxa, a gente sabe o que é certo e eles não sabem. E por que que a gente vai continuar com isso? E aqui ele dá um argumento muito forte para Krishna, né? Ele fala que quando alguém destrói uma família, né, toda a tradição dessa família também se acaba. Porque, né, nesse tempo, na Batalha de Kurukshetra, aqui principalmente, a sociedade ela era dividida em 4 classes, sociais e espirituais. Eram os kshatras, os administradores, guerreiros, os intelectuais, os brahmanas e sacerdotes, os vaixas, que são os comerciantes e agricultores, e os shudras, que são os trabalhadores braçais
E aqui ele fala, na batalha, somente homens lutavam, né? Na guerra, somente homens lutavam. Então, Arjuna ele começa a pensar nisso. Os homens ajudam a manter a tradição, a segurança da família, cuidado com as crianças. Eles mantêm a tradição, né, da família, fazendo oferenda aos antepassados, né, oferenda aos mais velhos. E aqui ele está falando, mas com a destruição da dinastia, destrói toda a eterna tradição da família também. Aí ele começou a pensar, nossa, e eu vou ser causa disso? Eu vou ser o objeto que vai começar a causar isso nas famílias? Então aqui ele começa a se preocupar. Isso são práticas irreligiosas, Krishna. Como que a gente vai fazer? Tu está falando que a guerra é religiosa, mas a gente vai cometer irreligiosidade, né? Então aqui, vamos para o 40, verso 40. Adharma Bibhavat Krishna. Adharma Bibhava Krishna Pradushanti Kulastriyaha. Pradushanti Kulastriyaha Strishu Dushta Suvarjneya. Strishu Dustashu Varshneya Jayate Varna Sankaraha. Jayate Varnasankaraha. Quando a irreligião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem progenie indesejada. Então aqui ele começa a usar outra tática para convencer Krishna a dar meia volta na quadriga e ir embora do campo de batalha, né? Então ele fala, né, que quando alguém destrói uma tradição familiar numa família, né, específica, geralmente as pessoas ficam desprotegidas, né? E quando não tem essa proteção, né, do pai de família, quando a família não é unida, geralmente o que começa a acontecer é que cada um se torna cada um por si na família, né? Cada um vai começar a fazer o que sente vontade, o que acha que é certo, né? Mas sem muito conhecimento às vezes. Então aqui ele fala de um cuidado muito delicado, né? Que muitas pessoas, né, acabam levando para outro lado, porque hoje eu sei que é um assunto até delicado de falar, né? Mas tem muito forte o lado do feminismo, né? Então essa parte aqui se tornou um pouco complicado de falar, né, em palestras ou algo assim, porque aqui Arjuna lhe dá um argumento, né, que quando uma filha, por exemplo, não é criada com o pai abandonou ou o pai morreu muito cedo, enfim, e a mãe não tem um outro homem, porque é muito delicado levar um outro homem para dentro de casa, tendo uma filha pequena, algo assim, é algo muito delicado, né? Mas o que acontece, mesmo que não aconteça isso de levar um outro homem para dentro de casa, né? Mas quando a criança cresce, né, a menina cresce, tem todo aquele negócio de andar com companhias, muitas vezes a companhia não é tão boa, e ela acaba se envolvendo com pessoas que não vão acrescentar. Então aqui Arjuna fala que a base da família é a mulher, de certa forma, porque se o homem tem uma mulher que o apoia, que coloca ele para frente, é muito fácil dele sair para a rua, lutar com o que for preciso, sabe? Para voltar tranquilo em casa, porque ele tem alguém que o valoriza, né? Que o respeita, que o admira. E para o homem isso é o que basta, né? Não existe outra coisa. Se ele tem a confiança da parceira, tudo está tranquilo na vida dele. Por mais a dualidade que ele encontra fora, ele está feliz, ele está bem. Ele vai fazer o dever dele.
Então aqui a Arjuna alerta, né? Só que quando, né, essas mulheres se corrompem devido a ter um relacionamento saudável, a ter uma segurança ou assim por diante, o que que acontece aí, né? Vem progenie indesejada, né? Os famosos acidentes, né? Ah, não foi um acidente, aconteceu, mas agora está aqui, então isso é descrito como Varna Sankara, né? A progenie indesejada, ou seja, todos nós, né? Nós não fomos planejados. A gente, né, até pode ter né, alguns assim até podem ter tido um planejamento, vamos se mudar de cidade, lá é mais tranquilo para ter filhos, mas segundo a cultura védica, quando se planeja ter um filho, tem todo um processo, né, chamado de Garbhadana Sanskara. É um processo para concepção que começa muito antes, né, da própria concepção da criança, que envolve alguns, né, alguns rituais assim, né, sagrados para te chamar uma alma pura para assumir aquela forma que vai ser o teu filho ou tua filha, né? Então, quando a pessoa passa por esse processo de planejamento, né, espiritual para chamar uma alma pura, né? Essa criança assim vai ser uma bênção nas nossas vidas, né? Então aqui Krishna fala, mas quando não tem esse conhecimento dos mais antigos para os mais jovens, a tendência é que se perca toda essa tradição e aí começa o caos, né? Porque como não tem o aconselhamento e a doutrina, né, correta para até mesmo para gerar uma criança, aí ele fala, aí vem progênie indesejada, então os acidentes vão trazer consequências, né? Porque o ambiente, a mentalidade, a alimentação, tudo influencia para esse momento também da concepção, né? Eu imagino uma criança que é feita num baile funk, né? Espera que vai nascer que tipo de mentalidade, né? Festa, bebedeira, um som de baixa vibração. Então não vai vir coisa boa, né? Então a Arjuna alerta Krishna aqui, né? É engraçado, mas a Arjuna alerta Krishna. Nossa, a gente vai fazer isso, então olha o problemão que a gente vai ter no futuro, né? E aí a Arjuna continua aqui no verso 41. Sankaro Narakaiva Sankaro Narakaiva Kula Gnanam Kulasya Cha Kulagnanam Kulasya Cha Patam Patanti Pitaro Yesham Patanti Pitaro Yesham Lupta Pindodaka Kriyaha Lupta Pindodaka Kyaha. Um aumento de população indesejada, de certo, causa a vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais lhe oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Então são argumentos bem fortes de Arjuna, né? Ele fala aqui que quando se destrói a tradição familiar, tudo começa a entrar em colapso, né? Tudo se interrompe, ou seja, a Arjuna está com uma... Se fosse colocar hoje, a Arjuna tá vibrando muito baixo, né? A Arjuna, ele saiu da posição de kshatriya dele e desceu lá para a plataforma de Shudra, quase. Porque o termo Shudra também significa lamentação, né? Uma pessoa que se lamenta demais, que reclama demais, que só vê problema em tudo. É aquela velha... Não sei se vocês assistiram o desenho lá do Manda-Chuva, que tinha uma hiena,
que ela ficava sempre se lamentando, ó céus, ó vida, né? Então, Arjuna, ele tá assim. E Krishna não tá acreditando nisso, sabe? Arjuna tá se lamentando e Krishna provavelmente até mudou a expressão dele para Arjuna, sabe? Porque não é nem um pouco digno isso, né, de um kshatriya. Então aqui ele está dando ainda argumentos para Krishna falar, tá, vamos sair daqui, vamos esquecer isso. Mas provavelmente aqui Krishna já logo vai dar o parecer dele, né? Porque não é normal uma pessoa da qualidade de Arjuna, que era um ariano, né? Que daí que vem o ariano, que até Hitler tirou o ariano, né? Os arianos, só que Hitler falou que arianos são as pessoas de olhos claros, enfim, né? Não tem nada a ver. Ariano significa um ser humano que conhece exatamente os valores da vida, né? Ele sabe o que acontece aqui, ele sabe que existe uma vida depois dessa, né? Que a alma, que a identidade dele é espiritual e que não faz parte desse mundo. Esse é um ariano, né? Uma pessoa de valor. Mas Asla está ainda argumentando aqui, querendo sair do campo de batalha. Então a gente vai para o verso 42. Doshairetai kulagnanam varna sankara karakaihi utsyabhyante jati dharma kula dharmascha shashvataha. Aí tu tá com o teu microfone desligado, viu? Mas eu falei direitinho. Não, eu tava acompanhando pelo movimento dos lábios aqui, a sua irmã também tá craque, hein? Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e, deste modo, originam crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Então, esse é praticamente continuação, né? Não tem muito o que falar, como, né, já foi falado bastante nesses últimos ali. A Arjuna apenas continua falando que o que acontece em seguida, né, quando as tradições são interrompidas, né, vem progênie indesejada, essas crianças que vão crescer não vão dar continuidade a esses processos, porque elas não têm conhecimento disso, então tudo começa a entrar em colapso, né, até chegar o momento que a gente está hoje. O certo é errado e o errado é certo, né, não é o que tu é, mas sim o que tu tem. Então, se tu tem algo, né, se tu tem ouro, riqueza, enfim, tu é alguém, e se tu tem valores morais, éticos, não importa. Então, isso é Kali Yuga, né? Isso é o que aconteceu logo depois que terminou a Batalha de Kurukshetra, que Krishna saiu, Kali Yuga, que é essa era que a gente está vivendo hoje, né, se instalou. E Kali Yuga é isso. O certo é errado, o errado é certo, é normal. Então, aqui a Arjuna está falando, né, que como essas pessoas que vão crescer, né, depois, né, de serem geradas sem planejamento, elas não vão dar continuidade porque não houve um treinamento e geralmente as pessoas já começam a ter outros valores, né? Então, vamos para o 43. Utsyana Kula Dharmanam Utsana Kuladharmanam Manushyanam Janardana Mashu Janam Janardana Narakiniyatam Vasu Narake Nyatam Vaso Bhavatiti Anushushruma
Bhavatiti Anushruma. Ó Krishna, mantenedor do povo, eu ouvi por meio da sucessão discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas sempre residem no inferno. Então aqui Arjuna também ainda se dirige a Krishna como Janardana, né? O mantenedor do povo, o mantenedor das entidades vivas, porque mesmo sendo primo de Arjuna, Arjuna sabia que Krishna ainda assim não era uma pessoa comum, mas ele tinha aquela dúvida, né? Porque Krishna sempre executou tarefas assim que eram sobre-humanas, que todas as pessoas que viram e viam essas atividades se questionavam, né? Quem é esse Krishna? Será ele um semideus? Será ele um yogi muito poderoso? Porque todas as coisas que ele faz são sobre-humanas, né? Então aqui Arjuna continua o argumento dele, né? Sobre o tipo de vida, né, que uma pessoa que destrói uma família tem depois disso, né? Ele fala, essas pessoas residem sempre no inferno, sempre, elas estão sempre perturbadas, estão sempre insatisfeitas, estão sempre com problemas e preocupações na vida, né? Então isso é levar uma vida totalmente infernal, sem propósito, sem meta, né? Então, 44, Arrobata Mahatpapam Arrobata Mahatpapam Kartum Vyavasitavayam Kartum Vyavasitavayam Yaraja Sukhalobhena Yahaja Sukalo Bena Hantum Swajanam Udyataha. Hantu Swajanam Udyataha. Ai de mim! Como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos. Levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Então, olha só ao ponto que Arjuna chegou, né? Se a gente fosse capaz, assim, de se colocar numa situação de total perigo, sabe? Eu sei que não é legal fazer isso porque, né, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vibra, mesmo que seja só uma imaginação nossa, né? Quando tu fecha os olhos e se vê no meio de uma situação que tu não pode fugir, uma situação de perigo, assim, que tu não pode fugir, é a mesma coisa. Tu sai na Paulista à noite, tá caminhando lá, e de repente, né, tudo escuro, ninguém na rua. Quando tu cruza uma esquina, tu vê um grupo de umas 15 pessoas lá que tu sabe que vão te causar problemas, sabe? Tu não sabe até que ponto, mas tu sabe que tu vai chegar sem tua carteira em casa, pelo menos, né? Então, quando tu fecha os olhos e se imagina nessa situação assim, é normal que a gente sinta aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, então isso não é legal. Então, não vou falar para vocês fazerem isso, né? Porque quando a gente vibra dessa maneira, é como se a gente estivesse vivendo a situação, né? Então, o corpo entra num estado de defesa, mesmo não tendo com o que se defender. Então, o sangue é tirado dos pâncreas, é tirado de todas as partes do corpo, é mandado para as mãos e para as pernas para te lutar ou para te fugir. Então, o corpo entra no estado de defesa quando não precisa, né? Então, mas Arjuna aqui, ele estava vivendo isso, né? Então, olha só o ponto que ele chegou. Ele chegou ao ponto de como botar a mão na cabeça, sabe? Ai de mim. Caiu a ficha para ele. Então, aqui ele entrou no colapso dele. Até então ele estava falando, poxa, a gente vai matar essas pessoas, a gente vai lutar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas aqui a realização veio, né? Então, como a realização veio, ele falou assim, nossa, não acredito. Não acredito que a gente vai fazer essas coisas aqui por causa de poder.
Então, aqui ele chegou ao limite dele, né? Então, a gente vai para o verso 45. Vamos ver o que Arjuna fala aqui, né, no verso 45. Só um pouquinho, Bhagavan. Jale, você pode ficar mais um pouquinho, porque falta só 2 versos para a gente acabar esse capítulo. Posso ficar assim, claro. Tá? Beleza. Opa, obrigado. Fernanda também? Acho que a Fernanda teve que dar uma saidinha aí. Eu tenho um compromisso 10h30, eu vou desligar a câmera porque eu tenho que me arrumar, tá. mas eu estou ouvindo. Tá bom. É que só falta 2 capítulos, então vamos em frente. Yadiman apratikaram Yadiman apratikaram ashastram shastrapanayah ashastram shastrapanyaha nipanayaha dartarashtra ranehanyus dartrarashtra ranehanyus tammekshmataram bhavet Tammekshemataram bhave. Para mim seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Então, né, depois de entrar nesse colapso que Arjuna teve ali, né, de realmente ver o que ia acontecer, né, que ele fala, nossa, ai de mim, o que eu vou fazer, né, o que eu faço agora? Então, o colapso dele chegou a esse ponto de falar coisas que são impossíveis de acontecer, né, na cultura dos kshatras. É impossível isso. Então, ele fala, né, nossa, eu consideraria mais fácil, melhor para mim, né, que eles me matassem sem opor resistência. E isso é impossível, porque os kshatras, eles têm um código, né, de ética, eles têm um código de conduta. Uma delas é não lutar com pessoas que não opõem resistência. Eles não lutam, eles não matam crianças, idosos, mulheres, não lutam com pessoas que não querem lutar naquele dia, não lutam com pessoas que abandonaram as armas de guerra e não lutam com pessoas desarmadas, né? E aqui Arjuna, ele entrou naquele mesmo... tem um meme, né? Tem um meme que tá rolando por aí, que o cara tá sentado assim, e é como se a mente dele estivesse falando com ele, né? Assim, nossa, imagina a gente encontrar R$100 na rua, né? Assim, nossa, que louco isso. Pô, imagina alguém chegar agora aqui e te dar uma moto. Eu disse, nossa, muito louco, mas eu nem sei andar de moto, mas eu ia aceitar mesmo assim. Então, o Arjuna entrou nesse mesmo tipo de pensamento, de pensar em coisas impossíveis, né? Porque como o patriarca, né, dos kshatras, o avô dele, Bhishma, estava do outro lado, o avô Bhishma era totalmente ético, né? Então isso nunca ia acontecer, ninguém nunca ia encostar um dedo em Arjuna se ele tivesse desarmado. Então isso foi uma ilusão de Arjuna. Não vai acontecer isso. E ele não percebeu que o grupo oposto estava muito animado para começar a luta, né? E Arjuna estava se entregando a não necessariamente a lamentação, mas Arjuna se entregou completamente à compaixão, né? Pela natureza amorosa que ele tinha, pelo pensamento elevado de não causar problema para os outros, ele tinha compaixão natural, só que essa compaixão, nesse momento, estava atrapalhando ele, né? Então, ele começou a falar coisas sem cabimento aqui. E aí, o último verso desse capítulo, né, verso 46, Sanjaya Uvacha Sanjaya uvacha Evam Uktarjuna Sankye evam uktur juna sankye Ratupasta Upavishat ratopasta upavisha Visrijasa Sharanchapam visricha sasarankapam
Shoka Samvigna Manasaha. Soka Samvigna Manasaha. Sanjaya disse: Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com sua mente dominada pelo pesar. Então, né, Sanjaya, ele é o conselheiro de Dhritarashtra, que é o rei cego. Sanjaya, ele recebeu uma bênção do mestre espiritual dele, que essa bênção, né, esse presente, né, deu para ele a clarividência. Então, Sanjaya, mesmo estando no palácio, né, junto com Dhritarashtra, que estava bem curioso em saber o que estava acontecendo no campo de batalha, Sanjaya, mesmo fisicamente no palácio, ele conseguia estar ao mesmo tempo, né, através do poder mental que ele tinha, no campo de batalha junto com Krishna, né? Então ele está narrando em tempo real para Dhritarashtra tudo o que está acontecendo no campo de batalha. Então a primeira pergunta que Dhritarashtra fez aqui no primeiro capítulo, né, para Sanjaya, que estava como conselheiro antes de começar a guerra, né, que até então a guerra não começou. A primeira pergunta que ele fez para Sanjaya: ó Sanjaya, né, que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem em Kurukshetra, lugar de peregrinação, desejosos de lutar? O que eles fizeram, né? O que está acontecendo lá? Então Sanjaya narrou tudo isso que a gente leu, e aqui Sanjaya fala novamente para Dhritarashtra, né, que depois de Arjuna ter falado tudo isso daqui, ter, né, revelado a mente dele, ter revelado os sentimentos, o medo que ele estava sentindo para Krishna, Arjuna pôs de lado seu arco e flecha e sentou-se na quadriga com a mente dominada pela angústia, ou dominada pelo pesar, como está em algumas traduções, né? Aqui é bem interessante esse verso, embora ele passe desapercebido, assim, porque Arjuna, esse arco que Krishna tem, né, o arco Gandiva, ele ganhou de presente do pai dele, né, o senhor Indra, o rei dos céus. Então esse arco, Arjuna fez uma promessa de nunca na vida dele abandonar esse arco. Ele falou para o irmão dele, Yudhishthira, né, que era a religião personificada, que se alguma vez na vida ele largasse o arco dele de lado, Yudhishthira mesmo deveria matá-lo, né? E para um kshatriya, uma palavra era a palavra até o fim da vida, né? A palavra tem muito poder. Hoje a gente perdeu isso, né? Mas a palavra tem poder. Então, tudo que tu coloca na palavra pode criar e dar alegria, como pode destruir e matar alguém, né? Então, como tu fala e como a pessoa assimila aquilo causa muita diferença na vida dela, né? Então, Arjuna, ele fez essa promessa de nunca abandonar o arco dele, e aqui nesse momento ele abandona o arco, com que faz, isso aqui faz com que Dhritarashtra fique muito feliz. Dhritarashtra nesse momento pensou, né, assim, nossa, então a batalha tá ganha, né? Arjuna não vai lutar. Imagina, Arjuna largou o arco Gandiva dele, né? Ele nunca fez isso. Então Dhritarashtra ficou feliz ao escutar essa narração de Sanjaya, né? Dhritarashtra pensou, então a gente tem chance. Então isso a gente continua, né, no próximo capítulo,